aqui de Santa Catarina, sou diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Eu acompanho todas as políticas educacionais para a educação básica em nível nacional. Eu fui desafiada pela IDELI para ajudar a produzir programas especialmente direcionados às políticas para a educação básica. Eu aceitei o desafio e nesse primeiro programa, que nós estamos vivendo uma conjuntura de cortes de recursos, né, que foram que utilizamos nas ruas no dia 15, na rua no dia 30, e que não foi só para as instituições da rede federal o corte, mas também teve cortes para os programas para a educação básica, que eram financiados pelo FNDE. Então eu vou falar hoje em financiamento de educação, especialmente o Fundeb. O Fundeb, que é uma política de fundos para a educação básica, elaborada por nós profissionais da educação, toda a nossa luta de melhorar a qualidade de educação do nosso país, e que o governo Fernando Henrique, na época, transformou em Fundef. Nós já queríamos, naquele momento, um fundo para financiar toda a educação básica, da infantil até o ensino médio, e o Fernando Henrique criou o Fundef, somente o ensino fundamental, aquilo que a Constituição dizia que era obrigatório o seu atendimento. Em 2003, conseguimos avançar do Fundef para o Fundeb, mas tanto o Fundef como o Fundeb, ele regulamenta um artigo transitório da Constituição Federal. Por ser um artigo transitório, a sua regulamentação também é transitória, ou seja, ele tem data da sua vigência, mas também tem data da sua morte. Fundef teve 10 anos e o Fundeb tem 14 anos de vida. Começou em 2006 e vai terminar em 2020. Portanto, dezembro do ano que vem, o Fundeb vai acabar. Bom, veja bem, o Fundeb é uma lei nacional que institui 27 fundos estaduais. Portanto, não há nenhum fundo nacional que financia a educação. Estes fundos estaduais são compostos com dinheiro dos impostos dos estados e dos municípios. Tem muita gente que pensa que para financiar a educação tem os 25% vinculados pela Constituição Federal, dos estados e dos municípios, e mais o Fundeb. Eu digo, não, não é isso. O Fundeb já é parte do dinheiro que é vinculado para a educação. Mas ele tem uma função importante, que é para distribuir o dinheiro dos impostos do governo do estado e dos municípios para todos os municípios no âmbito de cada estado e para a rede pública estadual. Portanto, ele dá uma equidade no atendimento e no valor do custo aluno no âmbito de cada estado. Então, feito isto, eu queria dizer que, como ele termina no ano que vem, tem 3 propostas de emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional. Uma já existia no ano passado e 2 deram entrada este ano. Portanto, está em pleno vigor todo o debate do novo Fundeb, que terá sua vigência a partir de 2021. E aqui eu vou tratar somente 4 itens que são fundamentais nessas propostas de emenda constitucional. Primeiro, se agora o Fundeb será permanente ou não. Acho que tem um grande debate para que ele não seja mais transitório. Portanto, ele precisa regulamentar, é preciso inserir no artigo permanente da Constituição a possibilidade de ter esse novo Fundeb e a ser regulamentado por um projeto de lei. Então, esse é um debate. Um segundo debate é a complementação da União. A União, no Fundeb, que está em vigência hoje, toda a luta que nós travamos no Congresso Nacional, a União ela entra com 10% do total dos 27 fundos, que hoje dá em torno de 14 milhões aproximadamente. Um terceiro item que está em disputa, em grande debate, é a questão do piso salarial profissional nacional. Porque o piso que está em vigência hoje, ele está previsto no Fundeb também, apesar de ter uma lei que o regulamenta. O quarto é quanto por cento do fundo será destinado para pagamento dos profissionais da educação.
em quinto e último, é a questão da metodologia de calcular o custo aluno, que será o custo aluno qualidade. Então, esses são temas que tem divergência profunda e que eu vou tratar cada um deles num programa de forma diferenciada para dar uma melhor compreensão a vocês do que é o Fundeb e que temas são esses que estão em disputa no Congresso Nacional. Mas nós tivemos aqui em Florianópolis o ex-deputado Carlos Augusto Abicalil, ele que era deputado federal quando tramitou o Fundeb, e ele é um grande entendedor nisso, ele está ajudando muitos parlamentares no Congresso Nacional nesse debate do Fundeb, e ele gravou para nós, num debate, no seminário que a gente fez, sobre o cenário e quais são os desafios e perspectivas desse novo Fundeb, que eu queria que vocês ouvissem a fala dele. Até o próximo programa, um forte abraço. No caso do Fundeb, reagindo a esse cenário de desconstitucionalização, desconstrução, desmonte, houve um pacto de governadores liderado pela nossa companheira, digo companheira porque no nosso caso é de categoria, a Fátima Bezerra foi do Sint-RN, do período em que Tereza estava no Sintep Pernambuco, eu estava no Sintep Mato Grosso e você estava no Sint Santa Catarina. E Deli já estava na Assembleia Legislativa. Ultrapassado esta fase. Liderado então pela Fátima Bezerra, conseguiu a anuência de 27 governadores, dos 27 governadores, a favor de um Fundeb permanente. Não sei se eles leram o que apresentou depois o texto no Senado Federal. De todo modo, garantindo uma vinculação. Qual é o risco? Então, garantir a vinculação é um sinal positivo. O risco é que é um recorte para a educação básica de parte da vinculação que é mais ampla, tanto da União como dos estados e dos municípios. Mas garantir uma vinculação já é um passo importante. Fundeb, como nós sabemos, se encerra no ano de 2020 e ele significou sair de uma contribuição da União de 430 milhões de reais no ano de 2006 para 16 bilhões de reais no ano de 2018. Vamos repetir, porque não é qualquer coisa, nós estamos falando de muitos zeros de diferença. De 436 milhões para 16 bilhões de reais. Entre esse período de vigência de 14 anos. Com crescimento real. Implantando uma disputa que começou em 1827, não estou errando a data, por um decreto do imperador Pedro I, apontando o salário mínimo do magistério, que nunca foi regulamentado até o ano de 2007, quando eu e Deli trocamos figurinha no Salão Verde para levar às pressas ao Senado Federal a aprovação da lei. Eu na Câmara e Deli no Senado para levar em tempo de votar lá. Essa condição é uma condição que está ameaçada agora, porque o atual piso salarial profissional, que ampliou em média, em valores reais, 44% do valor inicial das carreiras, em média, em lugares que foi muito mais do que isso, porque era menor do que o salário mínimo, era pago com complemento, abono, para chegar a um salário mínimo, com impacto sobre carreiras, o atual piso salarial profissional. Como o piso foi aprovado na lei do Fundeb, aliás, na emenda do Fundeb, sumindo o Fundeb no ano de 2020, esse vácuo jurídico constitucional tira o suporte do piso. E, portanto, voltaria a uma discussão que levou de 1827 a 2007 para se transformar em algo que fosse real como política pública brasileira, para nós entendermos. Então, na incidência do Fundeb, a gente tem, além de garantir um recorte, de assegurar a subvinculação no patamar que está hoje no âmbito dos estados e municípios, ampliar a participação da União, e aqui é um salto substantivo. São propostas diferentes que variam de 20% até 40%. Portanto, o mínimo é dobrar a participação da União, que hoje é 10% da soma de todos os fundos. E por que a soma de todos os fundos resulta em 16 bilhões? Porque o povo consome mais. O principal financiador do Fundeb é ICMS, é consumo. Quem recebe R$ 2.131, que é categorizado como rico, gasta tudo no comércio local. Dinamiza a economia local, favorece a agricultura familiar, o pequeno comerciante, comércio de bairro,
a iniciativa familiar, a vizinha que tem o salão de beleza, que por mim agora é só pela barba, porque o cabelo já foi, né? Para a gente entender. Mas isso dinamiza de uma maneira muito potente o comércio local. O Tigrão, o Paulo Guedes, faz chacota, e como faz o Olavo de Carvalho, dizendo que quem ganha um salário mínimo ou dois, gasta tudo no dia seguinte, não sabe poupar e não ajuda a economia. Conceito deles, dito por eles. Só foi possível a gente ter aumento de arrecadação na base do ICMS, que é 76% do Fundeb, por causa de estimular consumo popular. Porque quem consome produto importado não vai no comércio local e compra por internet e não paga imposto no lugar onde está o destino. No banco ou em lugar fora do país, né? O Fundeb teve um excelente impacto sobre a redução de desigualdade. O efeito foi de 68% de redução de desigualdade no interior de cada estado. Ainda resta, de um estado para outro, alguma diferença substantiva, mas não é mais de 4.000% entre o menor valor da administração pública por aluno e o maior valor por administração pública de cada aluno. Por isso, o aperfeiçoamento dele, ao ampliar a participação da União de 20% até 40%, dependendo da emenda, nós temos defendido a mais ampla, que é de 40%, incidir agora também de maneira estratificada nas desigualdades internas de cada estado. Os fundos são estaduais, mas tem municípios que têm muita arrecadação própria, que não reparte com os demais, pelo princípio da autonomia federativa, e tem municípios que têm baixíssima capacidade de arrecadação e, portanto, ficam num patamar inferior. A tese que está sendo estudada nesse momento é que se possa distribuir diretamente o complemento da União nos municípios de maior vulnerabilidade e com maior disparidade dentro de cada estado entre o que tem mais e o que tem menos. O que implicará vários movimentos simultâneos. A apropriação de indicadores sociais dentro de cada estado, um planejamento setorizado, que nós começamos com a implementação da SASE, Secretaria de Articulação com o Sistema de Ensino, a primeira desmontada pelo Temer e agora eliminada pelo governo Bolsonaro, que é exatamente para articular o suporte da União com os estados e municípios. A outra caracterização do Fundeb importante que se está debatendo agora, além de atuar nas situações de maior vulnerabilidade, é que ele aponte alguns critérios, abrindo a emenda constitucional com uma restrição à redução de direitos e garantias constitucionais. Direitos sociais e garantias, um artigo 1º da nova PEC, que, portanto, vai indiretamente de encontro à emenda 95, a emenda de teto de gastos. E por isso ontem nós conseguimos aprovar com 15 partidos diferentes, porque as representações dos deputados e deputadas de ontem tinham 15 partidos diferentes. Do DEM ao PSOL. Do DEM ao PSOL. No texto da carta... agora eu penso. No texto da carta, a revogação da emenda 95, proposta por um deputado do MDB. Então, a gente não pôde dormir no ponto, né? Pegamos a palavrinha do MDB e colocamos lá, porque é um deputado do MDB falando que precisa revogar a emenda. Aliás, Rodrigo Maia está falando isso. Rodrigo Maia do DEM está falando que a emenda é insustentável. A consideração do incremento do piso, portanto, é incremento real do piso do magistério e regulamentação do piso dos demais profissionais da educação, inscritos no artigo 206 da Constituição, pela emenda 59. E apontar, evidentemente, o fortalecimento da capacidade de monitorar a execução dos planos, portanto, fortalecendo o vínculo entre financiamento e planos estaduais, municipais de educação, além do plano nacional, apontando uma referência de financiamento no custo aluno-qualidade que passa a ser texto constitucional. Isso não é pouca coisa. Embora nós saibamos que está na Constituição não seja garantia definitiva, mas é uma ferramenta de luta indispensável e de símbolo de conquista importante contra tudo que é desvinculação, que eles estão chamando de novo pacto federativo. O novo pacto federativo deveria ser chamado um pacto entre governos que não tem a participação popular nem preocupação popular.